Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me assiste. No ar mais um módulo de História comigo, professor Christian Souza. Lembrando a você que acompanha o nosso conteúdo que as videoaulas aqui feitas são direcionadas exclusivamente aos alunos da rede pública de ensino do estado do Rio de Janeiro, que nesse momento de pandemia estão acompanhando as nossas aulas através das orientações de estudo que foram produzidas pela Secretaria de Estado de Educação. Beleza? Bom, na aula de hoje, dando continuidade aí ao nosso assunto sobre o processo de independência nas Américas, é chegada a hora da gente falar um pouquinho a respeito da independência do nosso... É chegada a hora da gente falar um pouquinho a respeito do processo de independência do nosso país, né? No caso, o processo de independência do Brasil. Só que, conforme eu já conversei com vocês em outros momentos dessas videoaulas, nada na história acontece no estalar de dedos, né? O Dom Pedro I não acordou um dia inspirado e falou: vou decretar a independência do Brasil, e assim fez. Não. Você tem todo um desencadeamento histórico, ou seja, você tem uma série de acontecimentos que ocorreram antes daquele fato vir a se concretizar efetivamente. E aí, aqui no quadro, eu coloquei um pouquinho uma linha cronológica que vai explicar para vocês mais ou menos como se deu esse processo todo que vai resultar na independência do Brasil diante de Portugal. Se a gente for analisar pela cronologia dos acontecimentos, dos fatos, a história da independência do Brasil começa lá em 1806. Por que em 1806? Começa em 1806 e detalhe, lá na Europa. Por quê? Porque nesse ano, visando aí uma disputa política dentro do território europeu, o Napoleão Bonaparte vai decretar naquele território chamado bloqueio continental contra os ingleses. Qual que era esse decreto imposto pelo governo francês de Bonaparte? De acordo com o bloqueio continental, todos os países europeus estavam terminantemente proibidos de comprar ou vender qualquer tipo de produto para a Inglaterra. Qual que era o objetivo do Bonaparte ao decretar o bloqueio? Já que ele não conseguia derrotar os ingleses militarmente, ele queria prejudicar a economia. E aí, prejudicando a economia daquele país, ele encontrava uma brecha então para invadir e dominar o território inglês. Beleza. Só que esse bloqueio continental, ele atingia diretamente os interesses de Portugal. Por quê? Porque a Inglaterra, nessa época, era o principal parceiro comercial dos portugueses. Então não tinha como simplesmente o governo de Lisboa aderir ao bloqueio continental. Por quê? Porque ele poderia sofrer retaliações por parte dos ingleses, né? Já que os portugueses deviam muito à Inglaterra nesse período. Daí o que vai acontecer? Em 1807, temendo uma retaliação por parte dos ingleses, que eram aí o principal, melhor dizendo, parceiro comercial de Portugal, Dom João, então, não adere ao bloqueio e, para fugir da ameaça francesa, por quê? Porque o Napoleão falou que quem não aderisse ao bloqueio automaticamente seria invadido pelo exército francês, ou seja, as tropas francesas invadiriam e dominariam aqueles países que não aderissem ao bloqueio continental. Então, qual foi a estratégia do governo português? Eles não vão aderir ao bloqueio, mas para fugir também da invasão napoleônica, o Dom João, juntamente com sua corte, transferem a sede do governo da capital, Lisboa, para a capital colonial, né, da sua principal colônia aqui no Brasil, no caso do Rio de Janeiro. Então eles vão literalmente transferir a sede do governo. Seria como se a gente fosse imaginar, por exemplo, hoje, a sede do governo federal, que é em Brasília, sendo transferida para uma outra região do nosso país. Basicamente foi isso que aconteceu. Daí o que vai acontecer? Em 1807, com o apoio da Marinha Britânica, da Marinha Inglesa, os portugueses então migram com toda a sua corte com destino ao Brasil. Eles saem de lá no final de 1807
e chegam aqui em janeiro de 1808. Primeira parada que eles fazem aqui no Brasil, em 1808, vai ser na antiga capital colonial, que era Salvador. Nessa época, em 1808, a capital do Brasil não era mais Salvador, e sim Rio de Janeiro. Mas eles chegam primeiro a Salvador, e quando eles chegam a Salvador, o Dom João vai assinar o termo de abertura dos portos às Nações Amigas. Quando a gente fala Nações Amigas, entenda você Inglaterra. Por quê? Como eu falei, o principal parceiro colonial dos portugueses nessa época, principal parceiro comercial, desculpa, dos portugueses, eram justamente quem? Os ingleses. Christian, na prática, isso aqui vai causar o quê? Qual o impacto aqui dentro do território colonial? Bom, para se configurar uma relação entre colônia e metrópole, essa colônia ela tem que estar sujeita exclusivamente ao quê? Aos interesses da sua metrópole, ou seja, daquele país que o colonizou. Quando o Brasil era uma colônia de Portugal, isso significava o quê? Que tudo que era produzido aqui no Brasil só podia ser vendido para a sua metrópole, no caso, Portugal. Da mesma forma que tudo que se precisava comprar lá de fora só podia ser comprado de onde? Da sua metrópole portuguesa para o Brasil. Isso é o chamado quê? Monopólio comercial, ou seja, a colônia ela só pode comercializar produtos com aquele território que o colonizou. Quando Dom João decreta a abertura dos portos às Nações Amigas, isso acaba. Por quê? Porque agora a colônia ela pode comercializar com qualquer outro país e não exclusivamente apenas com aquele país que o colonizou. Christian, por que o Dom João vai fazer isso? A sede da coroa agora não estava no Brasil, então não tinha mais justificativa de a colônia portuguesa aqui no Brasil, aqui na América, vender e comprar somente dos portugueses lá na Europa. Até porque o que ficou para trás na Europa? De importante nada. Por quê? Porque todas as organizações, todas as instituições portuguesas agora estavam no Brasil. E outro detalhe importante que a gente tem que entender, esse pessoal que estava vindo para cá e que morava aqui no século XIX, eles não se reconheciam como brasileiros assim como nós. A gente está falando de um território português dentro da América. A independência ainda não aconteceu. Então, esses indivíduos se consideravam o quê? Portugueses fora da metrópole. Tá? Que isso fique bem claro. O Brasil que a gente conhece hoje, esse sentimento nacionalista que nós temos hoje, isso é uma construção histórica que vai surgir após a independência em 1822. Nesse período que a gente está vendo aqui, ainda não existia. Logo, isso aqui é território português, beleza? Continuando aí, a partir disso, então, com o fim do monopólio comercial e a desconfiguração da condição colonial, em 1808, com a assinatura da abertura dos portos às Nações Amigas, o Brasil deixa de ser uma colônia, tá? Mas deixa de ser informalmente. Por quê? Porque no papel não tinha nada que especificasse que o Brasil não era mais colônia de Portugal. Em 1815, isso vai virar o quê? Uma lei, isso vai virar um decreto. Por quê? Porque a partir dessa data, de fato, agora reconhecido no papel, o Brasil deixa para trás a condição colonial e se transforma aí no Reino Unido de Portugal e Algarves. Ou seja, isso daqui, conforme eu disse, ainda não é o Brasil que nós conhecemos hoje. Isso aqui é um Reino de Portugal. Beleza. Então, em 1815, a condição colonial é deixada para trás, somos elevados à categoria de Reino Unido, e mais tarde, 5 anos depois, em 1820, vai estourar lá em Portugal, mais precisamente na cidade do Porto, a chamada Revolução Liberal, que também foi conhecida como Revolução do Porto. Qual que é o objetivo dessa revolução? Primeiro, a ameaça napoleônica já tinha ido por terra, Napoleão já tinha sido derrotado, a Europa já estava o quê? Apaziguada. Porém, o rei de Portugal ainda permanecia no Rio de Janeiro.
Então, qual que era a exigência dos portugueses de lá da metrópole? Que o rei retornasse para Portugal, governando o país de fato a partir da sede, que era Lisboa, e também o retorno do Brasil à condição colonial. Por quê? Porque para os portugueses de lá não era interessante que o Brasil aqui fosse o quê? Fosse um Reino Unido. Por quê? Uma vez Reino Unido, acaba, o que eu já falei para vocês, um monopólio comercial. Então tudo que era produzido aqui no Brasil agora, na condição de Reino Unido, não necessariamente precisava ser comprado pelos portugueses lá da metrópole. O Reino Unido de Portugal e Algarves podia vender e comprar de quem ele quisesse. E com isso os portugueses de lá estavam o quê? Perdendo dinheiro. Por isso essa exigência do retorno do Brasil à condição colonial, ok? Em 1821, devido aí a pressões externas, o Dom João então volta para Portugal com a sua corte, deixando por aqui o seu filho Dom Pedro, como príncipe regente do trono brasileiro. Qual foi o objetivo do Dom João VI ao deixar o filho dele, Dom Pedro, aqui no Brasil? Garantir à sua família os dois tronos, o trono português, onde o pai, no caso ele, estaria governando, e aqui no Brasil, o trono do Reino Unido de Portugal e Algarves, aonde Dom Pedro então estaria governando. Só que o que vai acontecer? A elite brasileira que vai se formar a partir de 1815, quando o território se torna Reino Unido de Portugal e Algarves, não somente a elite brasileira, mas a elite portuguesa que também estava aqui e tinha se beneficiado com o livre comércio às nações amigas, não queriam de volta o quê? Um monopólio comercial. Então, o que eles vão fazer? Eles vão se unir politicamente em torno do príncipe regente, de modo que este, então, proclamasse o processo de independência do Brasil. E aí, dito e feito, um ano depois, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclama a independência do Brasil à frente de Portugal, e ele então vai se tornar o quê? O primeiro governador do território emancipado. Governador esse que era português, né? Isso é um outro problema que a gente vai ver lá quando eu estiver estudando com vocês o primeiro reinado. Mas é importante a gente destacar aqui que Dom Pedro I era nascido em Portugal. Dom Pedro II, filho dele, sim, que é brasileiro nato. Mas no caso do pai, Dom Pedro I, não. Porém, ele vai se tornar o primeiro governante do Brasil independente. Ok? Gostaria que vocês acompanhassem comigo na apostila aí na página 14. A leitura onde ele começa dizendo o seguinte, ó. Como já foi dito, Napoleão decretou o bloqueio continental, em 1806. De acordo com esse decreto, foi estabelecido o bloqueio de todos os portos da Europa continental ao comércio com os ingleses. O reino da Europa, que desobedecesse o decreto napoleônico, seria atacado pelo exército francês. Portugal tinha uma forte dependência comercial em relação à Inglaterra. Só para a gente lembrar, século XIX, berço da Revolução Industrial, Inglaterra. Logo, todos os produtos industrializados naquela época vinham de onde? Da Inglaterra. Então, por isso que Portugal era o quê? Era um credor constante dos ingleses. Além disso, o príncipe regente Dom João VI, que governava na época em nome de sua mãe, Rainha Maria I, temia que os ingleses tomassem as colônias portuguesas caso Portugal ficasse do lado dos franceses. Inicialmente, Dom João tentou manter a neutralidade portuguesa frente ao conflito entre França e Inglaterra. Neste meio tempo, temendo a invasão francesa a qualquer momento, Portugal firmou um acordo de proteção com a Inglaterra. O que vai ficar acordado nesse acordo entre ingleses e portugueses? Ficou acordado que, caso a França invadisse Portugal, a corte portuguesa seria transferida em segurança para o Brasil, escoltada pela marinha inglesa. Em troca, os ingleses receberiam benefícios comerciais junto ao governo português, com o direito, por exemplo, a utilizar os portos do Brasil. Abertura dos portos,
as nações amigas? Diante da indefinição de Portugal, o governo francês determinou a invasão, no caso, do território português. Sob a proteção da marinha inglesa, Dom João VI e sua corte, com cerca de 15 mil pessoas. Quando eu falo corte, pessoal, e quando o autor também fala corte, não significa somente ali a família do rei. Eu tenho a família do rei e todos aqueles nobres, vulgo puxa-sacos, que ficavam ali em torno do palácio, né? Então, imaginem vocês 15 mil pessoas vindo para o Brasil da noite para o dia. Foi basicamente o que aconteceu por aqui. Daí é o que ele fala. 15 mil pessoas, então, vêm para cá, entre essas 15 mil pessoas, incluindo o rei, e desembarcam aqui no Brasil. Levaram consigo todas as riquezas que puderam junto com eles, deixando para trás uma população atônita e assustada diante da invasão iminente dos franceses à capital Lisboa. Então, quem ficou para trás em Portugal foram o quê? Foram apenas as pessoas comuns, as pessoas humildes. Por quê? Porque os nobres, a elite portuguesa, estava vindo toda para onde? Para aqui, para o Brasil. Ok? Depois de uma passagem de parte da frota portuguesa em Salvador, na Bahia, em janeiro de 1808, a corte portuguesa vai se estabelecer a capital administrativa do Império. Criou-se, por exemplo, a Biblioteca Real, a Casa da Moeda, o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, a Academia Real Militar e foram instaurados novos órgãos de justiça no Brasil. Percebam, pessoal, que foi aquilo que eu falei. Todas as instituições administrativas de Portugal vieram parar no Rio de Janeiro. Por quê? Porque houve de fato uma transferência da sede do governo. Seria como se, por exemplo, todas as instituições políticas que estão em Brasília hoje, que é a nossa capital federal, fossem transferidas para uma outra cidade do Brasil. Então, quando eles vêm para cá, eles trazem todo aquele aparato que existia lá em Lisboa, beleza? Continuando. Logo que chegou ao Brasil, enquanto ainda estava na Bahia, Dom João, atendendo principalmente aos interesses comerciais dos ingleses, vai decretar a abertura dos portos às nações amigas. Isso significava o fim do pacto colonial, que estabelecia que a colônia, no caso o Brasil, só poderia estabelecer relações comerciais com os portugueses. Ou seja, o pacto colonial, que a gente também pode chamar de monopólio comercial, ele acaba aí. Por quê? Porque pelo monopólio, a colônia Brasil só podia comercializar produtos com sua metrópole portuguesa. Só que a parte importante da metrópole portuguesa agora estava no Rio de Janeiro. Então não tinha mais lógica manter o quê? Um monopólio. Por quê? Porque quem comprava isso lá na Europa, agora estava aqui. Então, com isso, é decretado então, o fim do monopólio comercial e a abertura dos portos às nações amigas. No caso, nações amigas, entende-se Inglaterra. Daí ele continua. Por este tratado, ficou determinado que todas as nações amigas de Portugal poderiam estabelecer comércio com o Brasil. Em 1810, foi assinado um outro tratado que estabelecia claros privilégios comerciais aos ingleses, que foi o Tratado de Comércio de Navegação. Pelos termos deste tratado, as seguintes taxas alfandegárias foram fixadas pelo Brasil. Os produtos ingleses pagavam 15% de taxa de alfândega, os produtos portugueses 16% e as outras nações amigas pagavam 25% de taxa alfandegária. Cristian, o que é esse negócio de taxa alfandegária que eu não entendi? É muito simples, pessoal. Toda vez que você compra alguma coisa de fora do país, e agora isso é muito comum com a internet, o que acontece? Quando esse produto chega aqui no nosso território, se ele for inspecionado pela Receita Federal, ele vai pagar um imposto adicional. Então, por exemplo, eu comprei um iPhone lá nos Estados Unidos. Quando esse iPhone chegar aqui no Brasil, se o container onde ele está vindo for aberto pela Receita Federal, eu vou pagar uma taxa de imposto sobre aquele produto. Isso é uma forma que o governo tem de quê? De proteger
mercado interno. Por quê? Para que eu vou comprar um telefone lá fora se o Brasil produz telefone? Então, é uma forma que o governo tem de quê? De desestimular a compra externa. Porque uma vez que eu estou comprando nos Estados Unidos, esse dinheiro que eu estou gastando nesse produto não está ficando no Brasil. Ele não está sendo investido aqui. Ele está indo para a América do Norte. Então, essa sobretaxa é uma forma de quê? De desestimular a minha compra lá fora e estimular a compra aqui dentro, onde eu vou fazer o dinheiro circular internamente dentro do país. Então, percebam que a taxa de imposto que era cobrada da Inglaterra, dos produtos que vinham da Inglaterra, era 1% mais barata do que a taxa cobrada dos próprios portugueses, que eram os donos do território. Para vocês verem como os ingleses tiveram benefício com esse processo de abertura dos portos às nações amigas. Diante das taxas alfandegárias tão vantajosas, os produtos ingleses vão inundar o mercado brasileiro. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido de Portugal, deixando de ser oficialmente uma colônia portuguesa, além de sediar o Rio de Janeiro, a capital do Império Português. Então, a cidade do Rio de Janeiro, em 1815, era literalmente o quê? A capital de Portugal. A capital de todo o Império Português. Por quê? O rei de Portugal estava morando no Rio de Janeiro, a corte portuguesa estava morando no Rio de Janeiro. Então, o que acontecia? Chegou-se a um ponto em que a colônia, a ex-colônia, passou a ter mais importância do que a metrópole. Por quê? Porque todas as pessoas importantes do país não estavam em Lisboa, estavam aqui no Rio de Janeiro. Beleza? Continuando. Neste meio tempo, os portugueses lutaram com o apoio dos ingleses pela expulsão e derrota das tropas francesas. Após várias batalhas, os franceses foram expulsos de Portugal e no final de 1811. E diante disso, os portugueses esperavam o retorno de seu rei a Portugal e a restauração da capital do Império Português em Lisboa e o retorno do Brasil à condição de colônia portuguesa. Observando que o rei português não dava sinais de querer retornar, ou seja, Dom João gostou de ficar aqui no Brasil e não queria voltar, os portugueses então iniciaram um movimento revolucionário que lutava pelo retorno de Portugal à condição de metrópole do Império Português. Eclode então, em 1820, conforme eu falei para vocês, a Revolução do Porto. Cria-se um governo provisório que exige o retorno de Dom João VI a Portugal sob ameaça de perda do trono, caso o monarca permanecesse no Brasil. Então, o rei de Portugal, Dom João VI, na época, ele vai sofrer um intimato. Ou você volta para Portugal, ou então você vai perder o trono português. Daí, o que acontece? Dom João VI, então, retorna a Portugal junto com sua corte, em 1821, mas deixa por aqui o seu filho Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. Dom João sabia que, diante das pressões políticas de Portugal, que visavam o retorno do Brasil à condição de colônia, a independência política definitiva do Brasil era algo eminente. A maior parte da elite brasileira não aceitava mais o que? O retorno do Brasil à condição colonial. Por quê? Porque para essa elite brasileira que estava se formando, que tinha se formado, principalmente aqui a partir de 1815, quando o Brasil deixa de ser colônia de fato, o que vai acontecer? Se o território retornasse à condição de colônia, essas pessoas estariam perdendo dinheiro. Por quê? Porque agora voltaria a questão do pacto colonial e eles não teriam mais a liberdade de comprar e vender produtos para quem quisesse. Então, para os portugueses daqui e a elite brasileira que estava aqui, não era interessante o quê? O retorno do Brasil à condição colonial, como os portugueses de lá queriam que acontecesse. Beleza? Continuando. Por isso, com esta medida, ou seja, deixando o príncipe regente Pedro I no trono aqui do Brasil, Dom João VI garantia os dois tronos para a família Bragança, o trono de Portugal
ao qual ele estava à frente, e o trono do Brasil, ao qual Pedro I estava à frente. Ainda em 1821, chegou ordem de Portugal determinando o retorno de Dom Pedro também a Portugal. No início do ano seguinte, Dom Pedro recebeu um documento com milhares de assinaturas pedindo que este permanecesse no Brasil. Duas pessoas vão ser muito importantes no apoio à permanência de Dom Pedro no Brasil, no processo de independência política definitiva do país diante de Portugal. Quem são essas pessoas? Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro, e José Bonifácio de Andrade Silva. Daí, graças à influência dessas pessoas, próximas a Dom Pedro, principalmente a sua esposa, ele não vai ceder a essas pressões internas vindas de Portugal e ele permanece aqui no Brasil. Em 1822, antes da proclamação da independência, Dom Pedro ainda decretou que as leis que viessem de Lisboa só seriam cumpridas mediante a sua aprovação prévia. Além disso, ainda foi convocada uma assembleia para a construção de uma Constituição para o Brasil. Então percebam que claramente o território brasileiro está, politicamente falando, já dando os primeiros passos de separação do território português. Primeiro que as leis que chegavam de lá só seriam acatadas ou não se o Dom Pedro concordasse. Então não vinha mais a ordem direta. Essa ordem poderia ser questionada por uma autoridade local, que era o Pedro I. Depois a gente tem a organização do quê? De uma assembleia para que se fosse construída uma Constituição para o Brasil. Então a gente já percebe claramente o quê? Que os laços entre os dois territórios começam a se desfazer nesse período. Beleza. Lisboa, então, reagiu determinando o retorno imediato de Dom Pedro para Portugal. Quando a ordem chegou de Lisboa, Dom Pedro não estava no Rio de Janeiro. Maria Leopoldina recebeu a ordem e organizou uma sessão extraordinária que redigiu a Declaração de Independência do Brasil. Dom Pedro recebeu a Declaração de Independência às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, e ao ler o documento, Dom Pedro então declara a independência no dia 7 de setembro de 1822. Data essa que é comemorada por nós brasileiros todo ano, justamente por marcar o quê? O nosso processo de emancipação diante dos portugueses. Então, a partir dessa data de 7 de setembro de 1822, o Brasil agora é um país independente, com um governo próprio, sem depender mais dos interesses externos de Portugal. Após a declaração de independência, ocorreram vários conflitos no Brasil, da parte de grupos que não queriam se separar de Portugal contra aqueles que queriam a independência. Dom Pedro só foi coroado de fato imperador do Brasil no dia 1º de dezembro daquele ano, 1822. As guerras de independência do Brasil aconteceram principalmente na província Cisplatina, que é o atual Uruguai, que na época fazia parte do território brasileiro, na Bahia, no Maranhão e no Grão-Pará. No caso, nessas 4 regiões, você vai ter uma resistência maior aí ao processo de independência à frente de Portugal. Esses conflitos vão se estender até o ano de 1824. E, além disso, o Brasil teve que pagar uma indenização de 2 milhões de libras ao governo português para que então este reconhecesse o processo de independência do Brasil. Ou seja, percebam que esse nosso processo de independência ele não saiu barato, Essa independência ela só foi reconhecida pelo governo português em 1825, mediante a esse pagamento de 2 milhões de libras para o governo de lá. E assim, então, a partir desse momento, o Brasil se torna um território independente, ou seja, passamos a caminhar com os nossos próprios pés, tomando as nossas próprias decisões, sem estar dependendo diretamente de quem? De uma força externa. Com isso, então, a gente encerra essa parte da matéria. Eu espero que vocês tenham entendido. Aos meus alunos, caso tenham alguma dúvida, sabem onde me encontrar. E é isso. Um grande abraço a todos.
Muito obrigado pela atenção, até a próxima e tchau!